Oi, Sciencers! Eu sou a Fabiana. Eu sou a Ana Beatriz. Eu sou a Vitória. Eu sou a Thaís. E eu sou a Tawane. E nós somos o Favit Science. Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Favit Science. Hoje falaremos sobre como a razão e a emoção se relacionam com o consumismo. Você com certeza já comprou alguma coisa por impulso, como por exemplo, estava triste e comprou um monte de besteiras para comer, ou então foi no mercado com fome e acabou comprando mais do que deveria. Isso porque, ao fazermos compras, é levado em consideração não somente o lado planejado e pensado, mas também as emoções do momento. Quando no ato da compra, temos a interferência de diferentes fatores internos do indivíduo, como atitudes, hábito e emoção, estamos comprando por impulso, e quando isso acontece, você está automaticamente usando mais a emoção. Com isso, e como já vimos anteriormente, as tomadas de decisões nem sempre são decididas somente pelo nosso lado racional, e não seria diferente quando se trata das questões econômicas. Para entender como isso acontece, é preciso conhecer algumas das áreas que estudam os comportamentos dos seres humanos, como a neuroeconomia, que é a área que estuda o comportamento humano em situações de tomadas de decisões no contexto financeiro, e a neuromarketing, que é basicamente o caminho que procura entender desejos e vontades que impulsionam o ser humano através de estímulos externos. Ambas as áreas foram desenvolvidas por economistas e psicólogos em conjunto para encontrar uma relação entre o comportamento humano e a economia, procurando indícios do mapeamento de decisão do indivíduo e assim encontrar um padrão. Isso acontece, sobretudo, por causa dos métodos e estratégias que as empresas usam para chamar sua atenção sobre determinado produto. Você já parou para pensar por que tantas marcas usam elementos como filhotinhos ou bebês e muitas vezes um grandioso sorriso em suas propagandas? Isso mesmo, esses são elementos que podem facilmente ativar uma parte do nosso cérebro responsável por sentimentos como felicidade e conforto, coisas que remetem a algo bom. Estamos falando, obviamente, do nosso sistema límbico. Se você não sabe do que estamos falando, dá uma olhada no nosso último episódio, onde contextualizamos a razão e a emoção do nosso cérebro. Mas não esquece de voltar aqui depois, hein? Retomando. Por isso, você se sente incentivado a realizar aquela compra pela sensação de conforto que ela vai te proporcionar, ou até mesmo por um sentimento de compensação e recompensa. Você com certeza, em algum momento, já se pegou dizendo coisas como "eu mereço" ou "eu trabalho para isso" ao consumir alguma coisa. Bom, essa compra realmente gera um sentimento de compensação e merecimento, pois aumenta a produção de dopamina, um dos hormônios responsáveis pelo prazer dentro da nossa via mesolímbica. Essa é uma região do cérebro também conhecida como sistema de recompensa, pois a sua função é promover o incentivo, a motivação e, obviamente, a recompensa. E ela se localiza no nosso famoso sistema das emoções. Dessa forma, é possível perceber que as emoções estão muito mais no controle na hora de consumir. Mas e a razão? Bom, ela não está totalmente excluída, mas é preciso muito mais habilidades e estratégias para vencer a emoção, além de muito autocontrole e força de vontade para ceder à tentação. Enquanto a emoção está ligada à ideia de gastos, a razão está diretamente ligada à ideia de investimento. Para explicar melhor, podemos citar uma pesquisa feita em 1972 pelo psicólogo Walter Mischel, pesquisador da Universidade de Stanford. Estamos falando do famoso teste do marshmallow. Crianças de 3 a 5 anos foram colocadas sozinhas em uma sala em frente a um prato com um marshmallow. Se após 15 minutos elas não consumissem o marshmallow, ganhariam um segundo. Mas se nesse tempo preferissem comer, ficariam com apenas um. Assim foi observado que as crianças que escolheram esperar criaram estratégias para se distrair e tirar o foco do doce, como fechar os olhos, cantar ou inventar uma brincadeira. Dessa forma,
podemos perceber que é muito mais fácil simplesmente se entregar às emoções do que resistir com a razão. Por isso, muitas vezes atendemos os desejos e as realizações. É por esse motivo que, quando seu sistema límbico é estimulado por meios externos, você age mais impulsivamente, como já mencionamos no nosso último episódio. Além disso, ainda falando sobre a neurociência, segundo o artigo Estudos sobre o comportamento dos agentes e o controle das finanças pessoais de Vítor da Silva, pesquisas estão sendo realizadas desde o século passado, procurando abordar o comportamento humano relacionado ao contexto econômico. Entretanto, essas pesquisas não foram limitadas ao racional, o que confirma o que falamos no episódio anterior sobre o fato da razão e a emoção se complementarem. Outra área que estuda a relação que a economia tem com as emoções humanas é a economia comportamental, que basicamente se trata de uma área de estudo da economia que abrange elementos psicológicos. Com isso, podemos dividir o estudo da economia em duas partes: a economia comportamental e a tradicional. Calma, eu vou te explicar melhor. A economia comportamental é desenvolvida com a proposta de compreender decisões individuais do mercado. De maneira mais simplificada, ela tenta explicar aplicações de conhecimentos envolvendo a psicologia, baseando-se nas teorias economistas, ou seja, aquela que implica nos agentes envolvidos em sua tomada de decisões. Segundo Richard Thaler, economista que estuda a área comportamental e finanças, a economia tradicional baseia-se em uma abordagem normativa, ou seja, descreve como os consumidores racionais devem agir, ao passo que a economia comportamental se utiliza da abordagem descritiva, ou como os consumidores agem de fato, notadamente por relevar as emoções. As escolhas para a tomada de decisões são feitas por pessoas. Desta forma, questões como a subjetividade não podem ser desconsideradas. O comportamento pessoal é frequentemente influenciado por sistemas emocionais. Quando esse sistema é lesionado ou perturbado, resultam em más decisões a longo prazo. Como assim? Bom, para ficar mais claro, podemos relacionar essa informação com uma notícia publicada na BBC em 2018, que traz casos de pessoas que lesionaram fisicamente a parte da frente do cérebro e mudaram completamente sua personalidade, ou para melhor ou para pior. A matéria é super interessante e vale a pena dar uma lida para fixar essa ideia. Deixaremos o link na descrição e aqui na tela. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Até o próximo vídeo.